Salve, salve, fofuras da música, tudo bem com vocês? Olha só, me liguei que faz um tempo que eu não passo por aqui para dar uma sugestão de som para vocês. Ao contrário da maioria das pessoas da minha idade, porque sim, eu sou velho, eu gosto de prestar atenção pro que tá acontecendo hoje em dia. Só que como eu sempre digo, você tem que cavar. Na época dos Beatles, que era bom pra caramba, diga-se de passagem, você tinha 2 canais de TV, 3 canais, sei lá, e eles estavam nesses 3 canais de TV. Você tinha uma meia dúzia de estação de rádio, e eles tocavam nessa meia dúzia de estação de rádio, então você não precisava fazer força para encontrar a música deles. Hoje em dia você precisa, tá? Se os Beatles pintassem hoje, provavelmente você não ia conhecer eles, e não porque eles não fazem uma música que funcionaria hoje, mas sim porque você tem muito ruído. E eu já vou falar mais sobre essa questão de ruído também ao longo do vídeo, sem maiores delongas. Então eu quero apresentar para vocês aqui as últimas coisas que eu descobri e que eu tenho escutado muito e acho que vocês vão gostar também. Bom, a primeira descoberta minha aqui que eu vou compartilhar com vocês, eu tenho escutado esse disco já faz alguns meses e quanto mais eu escuto, melhor fica. O nome da banda é Joe e o disco é esse aí, ó. Tu tá ligado no Stranger Things, não tá não? Então, olha só quem é que tá cantando e tocando aí. Da hora, né? Tá, eu falei que a gente tem que cavar a música nova hoje em dia, né? Esse daí não precisou cavar muito porque eles estão aí num dos programas mais populares. Esses Tonight Shows americanos, assim, atingem muita gente ainda hoje. O que mostra que eles estão quentes, né? Então nem precisa cavar muito pra chegar nesses malucos aí. Thursday, maybe Friday? I don't know. Sorry, man. Fire's on. It takes a day for the water to boil. Eu sou produtor musical, então eu escuto música de um jeito um pouco diferente do que, de repente, uma pessoa que não trabalha com música escutaria. Então eu não estou escutando só a música, né, a canção, aquilo que me impacta de forma direta. Eu estou escutando também os timbres, a forma como foram empregados os instrumentos na música, a mixagem, a desenvoltura técnica da execução, as técnicas de captação, as técnicas de produção. Eu estou prestando atenção nisso tudo, sabe, quando eu escuto uma música. E esse disco tem muito disso tudo que eu tô falando. E ele é um disco plural, tá? Ele é um disco que tem uma identidade, a banda tem uma identidade muito forte, mas ao mesmo tempo, dentro daquele nicho de identidade deles, eles têm uma variedade bem grande de estilos de música. I'll try for all of my life just to find. Eu recomendaria você escutar o álbum inteiro. Não escuta a primeira música e diz assim, não gostei. Como eu sei que tem muita gente que o faz. Você não tem tempo, nem paciência para sentar e escutar um álbum durante meia hora, tem alguma coisa bem errada com a tua vida, né, ser humano? Eu, há um tempo atrás, eu vim aqui indicar para vocês uma banda chamada Improvement Movement, que ainda é uma das bandas que eu mais gosto. O Joe, ele tem essa mesma estética de respeito às canções. Então, o disco do Joe é, para mim, uma maravilha de produção, sabe? Um exemplo, assim, de topo da cadeia alimentar no sentido de técnicas de produção. É um disco muito plural, é um disco sensacional e se eu fosse você, eu dava uma chance. Joe, no disco The Crux. Tá, eu vou fazer aqui também uma outra sugestão, Mary Ashman. Eu até fiz um vídeo, se você quiser assistir ele depois, é esse daqui, onde eu falo um pouquinho da Mary Ashman e do approach microtonal que ela tem em relação à música, que é fresco no meu ouvido, sabe? E ela acabou de lançar o primeiro single dela, chama Toffee. Escuta esse single sabendo do seguinte. Primeiro, ela é uma artista com um entendimento profundo em música microtonal. O que é música microtonal? Assiste o vídeo que eu explico ali naquele ali, tá? Assiste depois desse também, e aí depois volta e escuta a música dela sabendo o que é microtonalismo. Mas eu achei legal porque ela trouxe a questão do microtonalismo para uma música extremamente de vanguarda, extremamente moderna. Um arranjo super barulhento, com uma bateria cheio de compressão e distância.
maravilhoso. E ela é violoncelista, e aí tem um momento que seria o drop da música, vamos dizer assim, é uma bateria estragadíssima, e o que você escuta como um instrumento, assim, super agressivo, até parece uma guitarra, é o violoncelo dela. E ela usa o violoncelo com distorção nessa música. Uma textura muito louca. Tem guitarra também, mas o que você escuta é o cello dela. Eu achei sensacional e você vai entender a microtonalidade na harmonia. Eu gosto de descrever da seguinte maneira, para quem não tá entendendo o que é o microtonalismo. Quando você escuta a música e tem um trecho da música que parece que o disco, sabe quando você escutava vinil? Isso é coisa de velho, sim, eu sei. Parece que o vinil ali, ele tocou um pouquinho mais devagar do que deveria, aí a música dá uma, né? Então fica a dica aí também, o single da senhorita Mary Ashman. Tá, e aí é o seguinte, eu comecei falando um pouco sobre ruído, eu queria explicar um pouquinho o que é isso, tá? Tem uma coisa que aconteceu há, sei lá, década atrás, até um pouco mais, que foi a chamada democratização da música, né? Por que colocaram esse termo aí, né? Porque agora tem plataforma de streaming e qualquer pessoa pode colocar a música lá. E qualquer pessoa pode gravar uma música, pode gravar um disco em casa. Então isso seria a democratização da música. E isso é uma grande de uma falácia, tá? Não adianta você dar laptop, microfone e plataforma de streaming para todo mundo. Talento é coisa rara. Porque ser genial e talentoso não tem a ver só com predisposição e ambiente e criação e educação e tudo isso. Tem a ver também com disciplina e estudo. Eu gosto muito de uma resposta que o Jacob Collier deu para uma pessoa, que ele despontou para o mundo ainda adolescente, né? Ele fica meio desconfortável quando a pessoa chama ele de gênio, e aí ele diz assim: eu aceito ser chamado de gênio se gênio for uma pessoa que acorda, estuda música o dia inteiro até a hora que ela não aguenta mais, e aí ela colapsa e dorme para fazer tudo de novo no dia seguinte. Então as pessoas não percebem que para aquela pessoa saber tudo aquilo que ela sabe, teve um esforço, teve um investimento de tempo. A diferença é que uma pessoa apaixonada pelo que ela está estudando, não parece que ela está estudando. Quando eu era adolescente, eu ficava o dia inteiro tocando guitarra e terminava o dia e eu não percebia que tinha passado o dia inteiro. Não era como se eu tivesse assim, vamos lá, vou treinar guitarra. Não, eu nem pensava nisso. Eu só queria pegar na guitarra e ficar tocando. Eu fiz isso por anos. É por isso que eu sei tocar hoje em dia. Porque eu não precisei estudar. Eu não precisei, me forçar para fazer aquilo. Eu simplesmente o fiz. Toda pessoa que faz alguma coisa bem, ela faz porque ela se dedicou muito. A diferença é que tem certas pessoas que acham que se dedicar muito para uma coisa dói e para outras você simplesmente nem percebe. Enfim, voltando para a questão do ruído. Então, qual que é o problema? Você tem pessoas geniais fazendo música, só que a maioria das pessoas não é genial. A maioria do que chega nas plataformas de streaming é lixo. Os 100 mil uploads diários, sim, você ouviu certo, 100 mil músicas novas todos os dias são colocadas nas plataformas de streaming. Quantas pessoas geniais estão ali no meio daqueles 100 mil? Qual será que é a estatística? E aí esse que é o meu ponto. É muito difícil você reconhecer a qualidade no meio dessa barulheira toda. De novo, né? Qualquer um pode gravar uma música e colocar na plataforma. Só que a maioria é ruim, porque existe uma curva de aprendizado para você poder fazer o teu negócio bem feito. E a maioria das pessoas não está interessada nessa curva de aprendizado. E tem outra questão também. Se você quer colocar a tua música lá para o mundo, você precisa muitas vezes de pessoas envolvidas no teu trabalho que têm um entendimento das coisas que você não tem. Eu vou dar um exemplo. Por mais que ele saiba fazer música, gravar em casa no laptop dele, para ele lançar a música no mesmo nível de qualidade que os grandes artistas, ele vai precisar, por exemplo, de um grande mixador. E isso custa um dinheiro, tá? Então a democratização da música não é tão democrática assim, não. Porque, eu preciso de um laptop para gravar música. Sim, você precisa de um laptop bom. Você precisa de muito processamento para isso. A maioria das pessoas que trabalham com música usam um Mac, o MacBook, aliás, enfim, qualquer coisa da Apple é extremamente preciso para produção musical, tá? É raro você encontrar alguém que usa PC para fazer produção musical em alto nível, tá? Então, quanto que é um MacBook, por exemplo?
exemplo, não é barato pra gente que tá aqui no Brasil. Quanto que é um microfone bom pra você poder gravar a tua voz de um jeito legal? Não é barato aqui no Brasil. E depois disso tudo ainda você vai precisar contratar um mixador, um masterizador. Então você vai somando isso tudo e você vê que hoje em dia não tá tão mais barato assim de você gravar um disco do que como era no passado, não, tá? A democratização é meio que uma falácia. Meio não, é totalmente uma falácia. Então é por isso que hoje em dia é tão difícil às vezes de você descobrir uma Mary Ashman da vida. E inclusive às vezes até é difícil de você entender o que ela tá fazendo, né? Porque conforme você vai sendo bombardeado com lixo, você meio que vai se acostumando e você começa a ver o mundo como um grande lixão, né? Essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo, por exemplo, um top qualquer coisa do Spotify. Eu penso, como é que as pessoas conseguem ouvir isso daqui como se fossem música? Aí eu lembro, é só isso que elas conhecem, né? Hoje em dia, se você quer escutar música, você tem que ignorar a indústria, tá? Não presta atenção pro que tá fazendo sucesso. Provavelmente aquilo ali só tá fazendo sucesso por causa do investimento, ou do agro, ou do crime. Bem-vindo à música em 2025. Enfim, vamos falar da minha próxima indicação para vocês. Essa é para os guitarristas e para os bateristas. Ash Sohan e Ariel Posen. O Ash é um dos bateristas de sessão aí que você mais escutou nos últimos anos. O cara gravou muita coisa com muito artista bom, um britânico fantástico. Ele também é bem grande até no Instagram, né, nesses vídeos de formato curto. Ele aprendeu a falar essa linguagem aí, então talvez você até já tenha topado com os vídeos dele. O mesmo serve para a princesa Ariel ali, aliás, desculpa, pro querido guitarrista Ariel Posen. Esse cara é simplesmente sensacional, é um dos meus guitarristas prediletos, porque ele usa duas coisas que eu não uso, e é por isso que eu gosto tanto de ouvir. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, eu não tenho muito saco para escutar guitarristas, eu toco guitarra, então na hora que eu vou ouvir música eu não quero ouvir guitarra. Eu acho que todos temos uma fase de só ouvir guitarra, todos nós guitarristas, eu digo, né? Então tem uma época que a gente só quer escutar guitarrista, né? E tem uma hora que você cansa disso, e eu cheguei nessa hora já faz muito tempo. Eu gosto de escutar qualquer coisa menos guitarrista. Enfim, o Ariel foge um pouco dessa curva pra mim, apesar de ser guitarrista, porque ele toca a guitarra de um jeito muito diferente. Primeiro que ele toca com slide, com um fraseado assim que é simplesmente maravilhoso. E segundo que ele usa muito fuzz estragado. Fuzz é um tipo de distorção que se usa assim na guitarra, só que é uma distorção, abre aspas, muito feia. Só que ela é tão feia que ela fica bonita, tá? É tipo o som estragado, assim. Eu amo. E aí esses dois malucos se juntaram e gravaram um disco só batera e guitarra. Eu achei isso maravilhoso. Não tem baixo, não tem teclado, não tem nada. É só bateria e guitarra. O Ariel, ele usa as afinações bem graves na guitarra, então eu acho que em termos de frequência você tem um disco grande de qualquer forma, mesmo não tendo baixo nas músicas. E é um disco, assim, eu acho que é um disco mais pra músico, mas eu não poderia não recomendar eles pra vocês, porque é uma sonoridade muito interessante. Fica a dica aí então, Ash Sohan e Ariel Posen. Tá indo nessa mesma onda aí de bateristas e guitarristas se juntando pra fazer um disco, eu vou fazer jabá aqui do nosso disco. Eu e o meu mano Eli Lage gravamos um disco semana passada, a gente lançou. A gente não gravou na semana passada, a gente gravou ao longo de umas 2 semanas, foi bem rápido sim, e a gente lançou o disco na semana passada. O disco chama-se Fragmentado, é um nome que ele sugeriu e eu acho que tem tudo a ver, porque ele mora nos Estados Unidos, eu moro aqui no interior do Paraná, então a gente gravou à distância usando fragmentos de ideias até chegar numa música, né? Foi um processo bem divertido, super rápido, sem preciosismo nenhum, a gente não se deu tempo pra ficar duvidando das coisas, tipo, será que a gente faz assim? Será que a gente faz assado? Nada disso. Ele tocou o que saiu de primeira, eu gravei o que saiu de primeira e temos um disco. Tem um pouquinho de tudo no disco, tá? Tem coisas mais tranquilas, tem coisas mais destruidoras, tem blues, tem fusion, tem rock, tem groove. Enfim, é um disco bem legal. Escuta lá depois.
Tá, e minha última dica do dia é o Telos, do Zedd. Sim, o Zedd, que tem pérolas da música pop como essa daí, por exemplo. O Zedd já não é de hoje que ele é um cara que me chama muita atenção, assim, nesse mundo da música eletrônica. Porque, apesar dele ser um DJ, um produtor de música eletrônica, inclusive, que são coisas diferentes, né? Tem DJ que só toca lá ao vivo, aliás, deixa eu colocar várias aspas em volta desse toca, né? Mas tem DJ que só aperta o play, né? Pra galera dançar e tá tocando música dos outros. E tem DJs que são, na verdade, produtores de música eletrônica, né? Eles tocam a música que eles criaram. Aí dentro dessa lista tem grandes artistas aí. Mas o Zedd é um dos meus prediletos há muito tempo, porque é muito fácil você perceber, desde o início da carreira dele, que ele é um dos caras mais musicais nesse mercado aí. Tem DJ que só tá ali fazendo barulheira porque quer que a galera cheia de droga na cabeça fique mais maluca e compre mais bebida, né? E pague caro no ingresso, e é assim que essa indústria se mantém. Mas o Zedd, ele é um cara que fez muita música, apesar dele também fazer, né? Também tocar nesses festivais de música eletrônica, ele é um cara que lança muita música, assim, no formato pop mesmo, sabe? Música tocada, com grandes artistas cantando e tal. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? E esse último disco dele, pra mim, é uma excelente representação das qualidades musicais dele, porque ele experimenta com texturas sonoras assim que são incomuns para esse mundo da música eletrônica, né? Somebody help me, I might lose my mind. Então tem música que, apesar de ter a estética pop, assim, de poperô, né? Ele toca com instrumentos orgânicos, né? Bateria de verdade, violão, guitarra, piano, orquestra, tem muita corda nesse disco, e são cordas de verdade, tá? Quando você escuta um trechinho de uma música e tem ali uma orquestra e tal, são músicos tocando, é de fato uma orquestra. Isso é muito legal, sabe? Poderia até dizer, esse respeito, né, pela música, é um negócio que me cativa bastante na música do Zedd. Sim, é pop. Aliás, deixa eu até abrir um parênteses aqui, né? Tem gente que tem dificuldade de reconhecer qualidade em estilos de música que ele não escuta muito. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso em breve, tá? Mostrando como o fato de você gostar de um determinado estilo de música, ou de determinados estilos de música, não deveria ser um impeditivo de você reconhecer a qualidade em outros estilos de música. Eu tenho vários exemplos para dar, mas eu vou deixar para esse próximo vídeo aí. Mas enfim, eu não escuto música eletrônica no meu dia a dia, tá? Lógico que, como quase todo mundo, eu já fui numa festa e tava tocando música eletrônica, e quando você tá com alguma coisa na cabeça, faz mais sentido aquilo. Mas eu não escuto música eletrônica. Mas o Zedd é um cara que eu gosto de escutar. Eu acho ele muito musical. Quando eu quero escutar música pop, ele é um excelente go-to. E esse disco aí é um excelente exemplo disso, tá? Para meus amigos guitarristas, tem até uma música que eu indico com mais força para vocês, que é... não lembro o nome da música agora, mas tem participação do John Mayer. É bem legal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Zedd, recentemente ele teve lá no canal do Rick Beato, inclusive, uma entrevista bem legal, assim, mistura um pouco de curiosidade com perguntas técnicas do Rick, bem legal, viu? E é isso, né, minha gente? Eu acho que por hora tá bom. Só queria pedir uma coisa pra vocês, depois que vocês escutarem aí essas sugestões, me digam quais delas vocês gostaram mais. Me digam também se vocês já conheciam alguma coisa que eu indiquei aqui pra vocês, porque eu gosto disso, tá? Eu gosto de saber se eu tô sendo útil de alguma forma na apresentação de novidades para vocês também, tá? Bom, também eu penso que eu tenho que fazer esse tipo de vídeo mais para tentar falar mais sobre artistas e bandas que não são tão falados assim, né? E que eu acho que deveriam ser, pra gente poder contra-atacar a indústria da música, né? Que vive da ignorância alheia. Vamos tentar criar a nossa bolha aqui e aumentar ela cada vez mais, né? E é isso, gente. Então tá. Se você ficou aqui até agora, não esquece de dar um like no vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a me dar uma forcinha. Vocês já sabem disso também, né? Eu acho que eu não vou mais falar isso nos vídeos, não. Imagina que tem alguém do outro lado do vídeo assistindo um vídeo dizendo assim, nossa, eu adorei esse vídeo. Eu me pergunto se haveria uma forma, alguma coisa que eu pudesse fazer
fazer para ajudar essa pessoa, para dizer para ela que eu gostei desse vídeo, para de repente o vídeo dela ter mais alcance para outras pessoas e essa pessoa continuar fazendo cada vez mais vídeos que eu quero assistir. Pena que não existe um botão de like, né? Ninguém pensa nisso, né? Então a real é que eu acho que eu vou parar de falar isso mesmo. Me digam aí também nos comentários se vocês gostariam de mais sugestões musicais aqui nesse canal. Muito obrigado e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!